História Moderna 1, Seção 3, Texto 1, Os Portugueses em África, Parte 2. Em 1571, Dom Sebastião tentou estabelecer laços formais com Nidongo, confiando novamente a missão a Paulo Dias de Novaes, que se fez acompanhar de mais jesuítas, desejosos de restaurar a sua influência na África Central. O Congo estava a braços com a invasão dos Jagas, um grupo de origem incerta que obrigara o rei Álvaro I a fugir da capital e solicitar auxílio de uma missão militar portuguesa de São Tomé para recuperar o trono. Esta missão, comandada por Francisco Gouveia Sotomayor, chegou a Congo em 1571, com ordens para restaurar o rei, mas também para construir um forte e concentrar os residentes portugueses sob sua autoridade. Sotomayor reinstalou Álvaro I no trono e terá tentado cumprir as suas restantes instruções, mas quando partiu em 1574, a comunidade portuguesa não ficou sob o controle inequívoco da coroa. No entanto, como parte do preço pela restauração do rei Álvaro, Sotomayor obteve para Portugal autorização para desembarcar e construir uma base na ilha de Luanda, manobra que seria executada por Dias de Novaes. Luanda, o melhor porto natural de África Atlântica, situava-se na costa semiárida com um mais fácil acesso pelo rio Kwanza, onde os navios portugueses podiam operar. Contudo, as instruções de Dias de Novaes não se limitavam à realização de uma missão militar. Estava incumbido de construir um colonato na costa, ao sul de Luanda, e, se possível, conquistar outras regiões. Entre suas muitas missões incluíam-se a construção de vários fortes e a colonização com várias famílias portuguesas. Por último, deveria concentrar o comércio nas suas mãos e colocar a comunidade portuguesa de Nidongo sob sua autoridade, independentemente das suas instruções. Dias de Novaes funcionou durante alguns anos como chefe de uma missão militar, oferecendo seus serviços ao rei de Nidongo e transferindo inclusivamente o seu exército para a capital, de modo a poder servi-lo melhor. No entanto, o impacto de sua autoridade alarmou a comunidade portuguesa, que já há alguns anos vinha fugindo aos impostos e ao controle régio, comerciando através de contatos que mantinha em São Tomé. A comunidade conseguiu convencer o rei de Nidongo de que Dias de Novaes pretendia servir-se de seus soldados para se apoderar do reino em 1579. E o rei Ngola Quiluande ordenou um ataque a Dias de Novaes e aos seus homens. Embora muito se tivesse perdido, Dias de Novaes e um grupo de seguidores conseguiram abrir caminho e regressar a Luanda, de onde apelaram ao apoio do Congo. O exército congolês, incluindo muitos portugueses residentes na área há anos, invadiu Nidongo, em parte por respeito à sua dívida de gratidão com Portugal, que os salvara dos Jagas, e também para estender a autoridade do Congo a Nidongo a regiões do sul. Mas os ataques fracassaram. O exército congolês, demasiado disperso, foi obrigado a retirar em 1580, deixando Dias de Novaes agarrado a algumas posições fortificadas em redor de Luanda. Felizmente para Dias de Novaes, a sorte não o abandonou. Nidongo ficara temporariamente exausto pela guerra com o Congo e não podia expulsá-lo da costa. Ao mesmo tempo, Dias de Novaes descobriu que vários chefes locais, ansiosos por escaparem ao poder de Nidongo, estavam dispostos a aliar-se a ele, aumentando seu exército. Além disso, muitos milhares de soldados congoleses trabalhavam como mercenários no exército português. Em meados da década de 1580, forças lideradas pelos portugueses, compostas por um núcleo de infantaria portuguesa e alguns milhares de soldados recrutados localmente e ao serviço de seus próprios chefes, repeliram Nidongo para os planaltos atrás de Luanda e começaram inclusivamente a preparar a invasão do reino. Foram construídos fortes em Massangano e Cambambe, no rio Kwanza, onde as forças navais portuguesas podiam restabelecer as tropas e apoiá-las com a sua artilharia.
Porém, numa batalha catastrófica no rio Lucala, no Natal de 1590, os portugueses e os aliados foram totalmente derrotados por um exército de Ndongo e obrigados novamente a se retirar. Os portugueses foram abandonados por muitos de seus aliados e, embora não fosse provável que Portugal pudesse ser expulso de África pela força, também não se afigurava que conseguisse realizar alguma conquista importante. Um tratado concluído entre Portugal e Ndongo em 1599 fixou fronteiras que mantiveram os portugueses fora dos planaltos, mas deixaram o forte de Massangano como base segura para uma potencial expansão. No princípio do século XVII, a nova colônia de Angola começou a tomar forma quando o pioneiro Dias de Novaes morreu em 1591. A coroa, seguindo um padrão familiar, descobriu que ele não cumprira as condições de sua concessão e reassumiu as suas pretensões a toda a região, colocando a jovem colônia sob a autoridade de um governador real, nomeado a título provisório. A colônia propriamente dita era uma área minúscula, rodeada pelas terras dos sobas vizinhos. Os sobas tinham se submetido ao domínio português, mas dado que forneciam o grosso dos soldados do exército, a sua lealdade tinha de ser conquistada e mantida, não podia ser imposta. Alguns colonos e padres jesuítas cobravam tributos que os sobas pagavam e assumiam responsabilidade de mediar os assuntos portugueses com eles. Enquanto Ndongo fosse uma ameaça aos portugueses, dependentes dos sobas para se defender, não existia uma verdadeira autoridade governamental. O impasse foi resolvido lentamente, primeiro através do recrutamento entre os escravos de soldados para o exército português como comandantes portugueses, e depois pelo recurso de mercenários africanos cuja lealdade podia ser mais bem controlada. Mas o fator importante foi a constante promoção de uma aliança com os Imbangalas. Presta atenção, rapaz. Este grupo era constituído por uma série de bandos militarizados que tinham tanto de soldados como de salteadores, mas que eram temíveis, pois dizia que eram canibais e que recrutavam seus membros entre os jovens, muitos dos quais não passavam de crianças. Pilharam e destruíram a franja norte do Grande Planalto Central de Angola em 1600, e os portugueses de Angola deslocavam-se ao seu território para comprar as centenas de milhares de indivíduos que eles capturaram para incluírem informalmente nos seus bandos. Nos primeiros anos do século XVII, muitos colonos portugueses fizeram uma aliança com esses bandos que faziam suas incursões cada vez mais perto dos portos portugueses no Kwanza. O governador Luís Mendes de Vasconcelos, chegado em 1617, tinha ordens para pôr cobro a estas práticas, mas decorridos 2 anos, formou uma importante aliança com os bandos que transportou para o outro lado do Kwanza para fazerem guerra ao reino de Ndongo. A aliança revelou-se um notável sucesso militar, pois a invasão não só atordoou Ndongo, forçando o rei Ngola Mbande, a refugiar-se nas ilhas do rio Kwanza, como também provocou uma disputa sucessória no país devastado, quando o rei desalentado se suicidou em 1624. Portugal defendeu a causa de um dos pretendentes, Ngola Hari, contra a irmã do falecido rei, Nzinga Mbande, pelo que os portugueses ficaram não só com um grande exército africano para aumentar o seu, mas também com os mercenários em Bangalas. A rainha Nzinga só se conseguiu proteger aliando-se aos desenraizados e oportunistas em Bangala e deslocando-se para leste, para constituir uma base em Matamba, cujas terras conquistou em 1631. O período em Bangala, aproximadamente 1615 e 1665, teve um impacto tremendo na presença portuguesa em Angola. Os portugueses conseguiam passar a ofensiva e dezenas de milhares de pessoas foram capturadas e escravizadas durante as guerras. Entre 1615 e 1640, os escravos capturados pela Aliança representaram 85% ou mesmo 90% dos escravos levados para o Brasil e para as Caraíbas espanholas no âmbito dos esquemas implementados ao abrigo da União de Duas Coroas, entre 1580 e 1640. Embora se tenham verificado algumas conquistas territoriais significativas na primeira parte desse período, a ênfase militar centrou-se mais na punição das rebeliões e nas
realizações de incursões contra o inimigo do que na anexação do território. Sobrevivência e prosperidade da Angola portuguesa ficaram garantidas. Entretanto, a era de D. Sebastião deu origem a uma segunda tentativa de expansão colonial ao longo do rio Zambeze, muito menos bem sucedida do que a aventura angolana, mas que gerou uma segunda colônia portuguesa importante em África. Tal como aconteceu no Congo e Angola, os primeiros esforços foram desenvolvidos pelos jesuítas. Em 1560, o padre jesuíta Antônio da Silveira foi enviado para negociar uma aliança diplomática com o rei de Caranga e conseguir a sua conversão, mas foi assassinado na corte. Provavelmente por comerciantes muçulmanos receavam as consequências de tal aliança. De qualquer forma, o assassínio do padre serviu de justificação para o envio de uma expedição portuguesa comandada por Francisco Barreto, em 1570. Quase ao mesmo tempo que Paulo Dias de Novaes obtinha a doação de Angola, Barreto levou consigo mais de 1.000 soldados, reforçados por outros 700 alguns anos mais tarde, no que constituiu uma das maiores expedições de Portugal ao Oceano Índico. A completa expedição de Barreto e de seu sucessor Diogo Homem, após a morte de Barreto, prosseguiu até 1575, quando as últimas tropas, que sofreram graves derrotas em várias ocasiões, regressaram a Moçambique. Não conseguiram conquistar Caranga, nem apoderar-se das minas de ouro da região, mas garantiam o reconhecimento formal das cidades mercantis de Sana e Tete, no Vale de Zambeze, e na região circundante como possessões portuguesas. Preste atenção. Tal como aconteceu nos outros pontos de África, esta colonização permitiu à coroa o controle acrescido da comunidade portuguesa residente nas cidades do Vale. Porém, ao contrário de Angola, a coroa não tinha poder junto à comunidade portuguesa nem dos seus súditos aliados africanos. O governador residia em Moçambique e a autoridade de seus agentes nunca foi totalmente respeitada no Zambeze. A situação complicou-se consideravelmente com a invasão de grupos de maravis, por vezes chamados de zimbas, nas fontes contemporâneas, oriundos do norte do Zambeze, cujo estilo de vida e técnicas de combate eram similares ao dos Imbangala de Angola. Estas invasões, que se iniciaram na década de 1560, Barreto combatera contra um destes grupos liderado por Mongas em 1571. Tornaram-se mais perigosas ao sul do Zambeze nos últimos anos do século XVI e no princípio do século XVII. Tal como os Imbangala, os invasores podiam ser recrutados para combaterem pelos portugueses, mas muitas vezes também seguiam seus próprios desígnios. Os residentes portugueses do Sena, do Tete, posteriormente da cidade mercantil de Massapa, no Planalto, exerciam localmente uma considerável autoridade e tomavam suas próprias iniciativas em relação a muitos assuntos. Em 1607, Diogo Simões Madeira, um poderoso comerciante de Tete, conseguiu reunir um exército considerável, constituído por efetivos portugueses e aliados locais, e interveio na guerra civil que devastava o reino de Caranga. O Moene Mutapa, o rei de Caranga, Getse Rusere, concedeu-lhe o controle de todas as minas do país em troca do seu apoio contra a rebelião, mas os proveitos foram poucos porque as minas eram pequenas e empregavam mão de obra local. Durante décadas seguintes, Madeira e seus aliados combateram por Getse Rusere em todo o Caranga. Seja como for, em 1609, a coroa portuguesa enviou Nuno Álvares Pereira como governador para administrar as terras e as minas que tinham sido conquistadas ou concedidas à Madeira, mas nem ele, nem o seu sucessor conseguiram efetuar novas conquistas sem apoio de Madeira ou a cooperação de Getse Rusere. As rivalidades entre os nomeados pela coroa e os colonos provocaram o fracasso de todas as tentativas de construção de uma colônia administrativa centralmente. Uma segunda guerra civil em Caranga, que eclodiu em 1628 e foi agudizada por novas invasões dos maravis provenientes de outra margem do Zambeze, proporcionou novos êxitos aos portugueses. Os dominicanos, atuando como jesuítas, tinham atuado em Angola, conseguiam colocar Mavura, um governante fantoche, no trono de Caranga, mas foram impotentes para eliminar a resistência e acabando por dividir o Estado. Nesta altura, em 1632, a coroa portuguesa enviou outro governador, Diogo de Souza Menezes, que derrotou o Moene Mutapa rebelde e garantiu a governação de Mavura. Durante o meio século seguinte, Caranga esteve mais ou menos sob o controle português, embora esse
fosse um controle exercido através de uma complexa aliança entre os antigos colonos portugueses e seus aliados africanos do Zambeze, os padres dominicanos e a coroa portuguesa, que procuraram usar esta conquista em seu benefício. No entanto, este controle nunca aproximou do domínio exercido pela coroa em Angola. Portugal também fez planos para alargar a sua influência na África Ocidental, por exemplo, tentando consertar os comerciantes residentes portugueses num colonato controlado pela coroa na Guiné em 1590, mas os residentes e as autoridades locais opuseram-se. No fim, foi estabelecida uma feitoria, mas não uma verdadeira colônia. Outra tentativa para fundar uma colônia na Serra Leoa, discutida em Lisboa na primeira década do século XVII, nunca se concretizou, embora a missão dos jesuítas, tantas vezes precursores da colonização, tenha tido bastante sucesso. Na década de 1620, havia vários reinos cristãos entre os pequenos estados da região em redor de Serra Leoa, e sua religião atraiu missionários, mas não conquistadores, durante a maior parte do século. Os portugueses também estiveram ativos na Etiópia, por intermédio dos jesuítas com patrocínio português. Os soldados portugueses da primeira missão, deixados na Etiópia pela coroa, abandonaram qualquer lealdade a Portugal e foram absorvidos pela população etíope, embora pareçam manter-se fiéis à sua fé católica. Para fortalecer a religião e submeter toda a igreja etíope a Roma, os jesuítas liberados por André de Oviedo chegaram à Etiópia em 1557. A sua missão era reconciliar a igreja da Etiópia com Roma, e eles fiaram-se em algumas promessas vagas do rei de Galadeus de que os etíopes abandonariam a sua antiga fidelidade ao patriarca de Alexandria e se converteriam à comunhão católica. Dado que os otomanos tinham reduzido as capacidades dos patriarcas alexandrinos, a Etiópia tinha cada vez mais dificuldades para obter os líderes espirituais necessários, e o papel Abuna, um egípcio nomeado vitaliciamente pelo patriarca para chefiar a igreja etíope, era limitado. Talvez estivesse sentido transferir a fidelidade para Roma. Mas os jesuítas não pretendiam concretizar qualquer reconciliação. Tinham a certeza de que eram os donos da verdade teológica e não estavam dispostos a fazer cedências às práticas etíopes. Seguiram-se debates longos e arcanos, os quais, se nada mais conseguiriam, pelo menos forçariam a igreja etíope a formular a sua doutrina para responder ao desafio intelectual e espiritual colocado pelos jesuítas. Os jesuítas beneficiavam do apoio imperial, pelo menos em parte, porque os governantes etíopes contatavam com a chegada de mais ajuda militar a Portugal. Os jesuítas receberam terras em Fremona e no norte do país, onde serviam os descendentes das primeiras forças portuguesas, e realizaram algumas conversões entre a nobreza. Mas a coroa portuguesa tinha relutância em enviar tropas para um país tão distante e que já não estava seriamente ameaçado pelos muçulmanos. A maior ameaça à Etiópia decorreu da invasão dos Oromos, em finais do século XVI e o princípio do século XVII, mas os Oromos praticavam uma religião tradicional e podiam tornar-se muçulmanos ou cristãos, dependendo da situação em que se encontrassem. Em 1607, subiu ao trono Susénios, um imperador com fortes tendências católicas. Durante os anos seguintes, protegeu seus súditos católicos, acabando por se declarar favorável, em 1622, a tornar todo o país católico. Os jesuítas, liderados pelo novo bispo nomeado pelo papado, o espanhol Alfonso Mendes, procuraram subsistir o clero original por sacerdotes formados por eles e alternar completamente a liturgia. Mas essas mudanças, apesar de serem de fundo, não eram apenas teológicas. Os católicos também eram uma fração política e seus inimigos aproveitaram-se do descontentamento popular com as mudanças religiosas para provocar uma guerra civil. Não tardou até que os seguidores leais do imperador se virassem contra ele, e após 10 anos de guerra civil, os Susénios abdicou em favor de Fasiladas, seu filho, que restringiu prontamente as atividades dos jesuítas e restaurou a antiga fé. Decorridos 20 anos, os jesuítas haviam sido, de fato, erradicados do país, e em 1700 já não havia católicos entre o laicado. Portugal não teria certamente beneficiado, mesmo que os jesuítas tivessem sido bem-sucedidos, porque eram estrangeiros, mas Susénios acreditara que o apoio militar português lhe permitia implementar as suas reformas. A verdade é que esse tipo de aventura estava muito além dos meios de Portugal.
Pode-se dizer que a expansão portuguesa chegou ao fim na segunda metade do século XVII, embora as possessões dos colonos portugueses no Vale do Zambeze tenham continuado a crescer, mas praticamente sem qualquer controle por parte da metrópole. Os holandeses começaram a penetrar nos domínios portugueses, especialmente após a formação da Companhia das Índias Ocidentais, em 1622, que se apoderou dos postos na Costa do Ouro, conquistou Elmina em 1637 e ocupou Angola em 1641 a 1648. Os holandeses e ingleses também atacaram as possessões portuguesas na costa da África Ocidental. Nesta região, em finais do século XVII, os omanes libertaram-se do jugo português e deram início às campanhas ao longo da costa, vindo a expulsar os portugueses. Em Angola, a sucessão de guerras iniciada com a tentativa dos portugueses de se utilizarem de seus aliados militares, os Zimbangala, para colocar um fantoche no trono de Ndongo, evoluiu para uma guerra maior entre o rei português, Ngola Hari, e sua rival legitimista, a rainha Ndinga. Esta foi expulsa de uma grande parte do Ndongo em 1628 a 1635. Mas conseguiu reconstruir um reino em Matamba e utilizado como base para prosseguir a guerra contra seu rival. Na mesma altura, as tentativas portuguesas de utilizar os seus aliados em Bangalas para invadir o Congo em 1622 levaram o rei congolês Pedro II a descrever os Estados Gerais de Holanda, convidando-os a participar numa visão marítima e terrestre de Angola com o objetivo de expulsar os portugueses. Depois de um começo em falso, em 1624, os holandeses conseguiram efetivamente conquistar Luanda e aliar-se não só ao Congo, mas também a Ndinga, para fazer frente aos portugueses. No entanto, os holandeses estavam demasiado dispersos e pouco fizeram para auxiliar qualquer um dos seus aliados contra portugueses, os quais, depois de se retirarem para o interior, se detinham entrincheirado em Massangano. Somente quando os portugueses receberam reforços que Nzinga e os holandeses os guerrearam concertadamente, conquistando quase todas as suas posições em campanhas realizadas em 1647 e em 1648. Quando chegou ao Brasil, uma segunda expedição de socorro liderada por Salvador Corrêa de Sá, em 1648, os holandeses capturaram apressadamente as forças de Nzinga. Os holandeses capturaram apressadamente e as forças de Nzinga foram rechaçadas. Nzinga foi forçada a pedir a paz em 1654 e, com a ratificação do tratado em 1656, chegou ao fim essa importante fase das guerras de Angola. Todavia, ao assinarem a paz com Nzinga na prática, os portugueses abandonaram as pretensões de seu aliado, Ngola Hari, e os seus descendentes do trono do Ndongo. O ressentimento que isto causou levou Filipe III Ngola Hari a rebelar-se contra Portugal. Em 1680, após uma longa campanha, a sua capital foi capturada e o seu reino dissolvido e colocado sob controle português mais direto. A intervenção portuguesa nos assuntos africanos terminou em Angola. Obviamente, mais tarde tiveram lugar algumas pequenas guerras no Planalto, ao sul do principal colonato, atrás do posto português de Benguela, por exemplo, e as forças portuguesas realizaram, por vezes, longas expedições no interior, tal como fizeram na década de 1720. No século XVIII, Portugal continuou a tentar controlar as rotas e os postos comerciais por razões fiscais, construindo para efeito um forte em Encouge, em 1759, realizando campanhas bastante extensivas, majoritariamente incursões punitivas e não de conquista. No entanto, estas operações militares não alargaram definitivamente a autoridade portuguesa. Durante o século XVIII, o tráfico de escravos tornou-se gradualmente componente mais importante do comércio africano para todos os europeus, em Angola, que fora principal exportador de escravos no princípio do século XVII, devido às guerras desencadeadas pelos portugueses. O fornecimento de escravos prosseguiu mesmo depois do fim dos conflitos em meados do século XVII, com as guerras a chegarem ao fim. Angola exportava anualmente 5.000 a 6.000 escravos, atingindo 12.000 por ano em 1740 e quase 19.000 em finais do século XVII.
Os armadores portugueses, apesar de perderem quase seu monopólio das exportações de escravos no século XVII, continuaram a ser os únicos fornecedores do Brasil, um dos principais utilizadores de escravos do mundo atlântico. As trajetórias portuguesas no leste seguiram as de Angola quando Xangamire, o soberano do estado de Rosby, nas terras altas do Zimbábue, desencadeou uma campanha contra as posições portuguesas no Planalto em 1693. Os comerciantes portugueses e seus aliados foram expulsos do reino de Caranga. Tudo o que restava a Portugal de sua expansão contra o reino de Caranga no século XVII eram suas posições no Vale do Zambeze e o porto de Sofala, sob controle tênue. Ao contrário das dependências angolanas, as do Zambeze caíram gradualmente nas mãos dos colonos locais e dos seus descendentes mestiços. Apesar de as dependências do Zambeze se firmarem portuguesas e serem considerados como tal pela administração portuguesa, a coroa controlava apenas Sofala e Moçambique. Seriam necessárias as guerras importantes no período da grande expansão imperialista em África, em finais do século XIX, para que Zambeze ficasse de novo sob controle colonial português. Portugal esteve muito mais envolvida em África e durante muito mais tempo do que qualquer outro país europeu. Só os holandeses, cujas posições em redor do Cabo de Boa Esperança, no sul da África, se viram a expandir pelo continente, conseguiram rivalizar com eles. O sucesso português em África deveu-se em grande parte ao perspicaz conhecimento das suas limitações e incapacidades, aproveitando seu conhecimento da região. A sua hábil utilização dos aliados, o seu reconhecimento das forças a sua hábil utilização dos aliados e seu reconhecimento das forças e fraquezas dos aliados africanos e sua perícia comercial valeram-lhes uma posição privilegiada, que conseguiriam manter mesmo quando o declínio do seu poderio militar e naval os enfraqueceu em relação à concorrência dos seus rivais europeus. Ensaio bibliográfico. A expansão portuguesa geralmente é observada através das lentes românticas que também veem as viagens de Colombo como equivalente quentista das viagens espaciais. Esta noção antiquada da demanda da verdade e dos aventureiros ousados tem sido amplamente refutada desde a década de 1940 pelos historiadores portugueses que seguiram a liderança de Duarte Leite e Vitoriano Magalhães Godinho na chamada de atenção para os motivos complexos e bastante prosaicos que levaram a Portugal ao Atlântico e à África. Uma boa obra generalista sobre a história portuguesa com uma excelente cobertura de A Expansão é a História de Portugal, 8 volumes, Lisboa, 1992-1994, editada por José Matoso. O trabalho especializado mais valioso sobre a expansão portuguesa é de Vitorino Magalhães Godinho, Os Portugueses e a Economia Mundial, 2 volumes, Lisboa, 1981, sobre os aspectos especificamente africanos, Ver Africa and Africans in the Making of the Atlantic World, 1400 a 1800, segunda edição, de Cambridge, 1998, e Early Congo-Portuguese-Congo Relations, 1483 a 1575, A New Interpretation, History in Africa, 8, 1981, páginas 183 e 204, ambos da autoria de John Turton, cujas interpretações reforçam a presente e vão bastante além do Congo e de São Tomé. Uma boa introdução à história dos países africanos e uma resenha das atividades portuguesas à luz da história africana encontra-se nos ensaios de Marian Mellows de Nyan Vanzina e J.A. Inicore. Bobo Carberry, precisa ler essas porcarias aqui não, é fim do livro, tchau, 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 tchau.